Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 133. Um helicóptero está voando em linha reta sobre um terreno plano a uma velocidade constante de 6,20 metros por segundo e a uma altitude constante de 9,50 metros. Um engradado é lançado horizontalmente do helicóptero com a velocidade inicial de 12,0 metros por segundo em relação ao helicóptero, no sentido oposto ao movimento do helicóptero. Letra A. Determine a velocidade inicial do engradado em relação ao solo. Letra B. Qual é a distância horizontal entre o helicóptero e o engradado no instante em que o engradado atinge o solo? Letra C. Qual é o ângulo entre o vetor velocidade e a horizontal no instante em que o engradado atinge o solo? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, o ponto no solo 9,50 metros abaixo da posição inicial do helicóptero. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. Vamos também considerar que o helicóptero se move no sentido positivo do eixo X. Sua velocidade horizontal é constante, de módulo igual a 6,20 metros por segundo, e sua posição em função do tempo pode ser determinada utilizando a equação do movimento uniforme. Então, o x do helicóptero vai ser o x0 do helicóptero, a posição inicial, mais a velocidade do helicóptero vezes t. Então, é 0 mais 6,20 vezes t. Então, o xh de t vai ser 6,20 vezes t. Como ele se mantém a uma altitude constante, sua posição vertical também é constante e vale YH de t é igual a 9,50 metros. O vetor velocidade do engradado tem módulo igual a 12,0 metros por segundo em relação ao helicóptero e está orientado no sentido oposto à velocidade dele. A velocidade inicial do engradado em relação ao solo é a velocidade do engradado em relação ao solo vai ser igual à velocidade do engradado em relação ao helicóptero mais a velocidade do helicóptero. Então, dá menos 12,0 mais 6,20, que dá menos 5,80 metros por segundo. O resultado foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais do problema. Ao ser lançado do helicóptero, a aceleração do engradado será a da gravidade e vale g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Seu movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical. A posição horizontal do engradado em função do tempo é o x do engradado, vai ser o x0 do engradado, mais a velocidade x do engradado vezes t. Então, é 0 menos 5,80 vezes t. Então, o x do engradado em função do tempo vai ser menos 5,80 vezes t. A posição vertical do engradado em função do tempo é o y do engradado vai ser o y0 do engradado mais o v0y do engradado vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração g, vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, dá 9,50 mais 0 vezes t, mais 1 sobre 2, vezes menos 9,8 t ao quadrado. É 0 v0y porque ele não tem velocidade vertical inicial. O y de t, então, vai ser 9,50 menos 4,9 t ao quadrado. Quando o engradado atingir o solo, sua posição vertical será y igual a 0. Substituindo este valor na equação da sua posição vertical em função do tempo, vamos determinar o instante em que isso acontece. Então, 0, que é o y, vai ser 9,50 menos 4,9 vezes t ao quadrado. Passando esse termo negativo para o outro lado, 4,9t ao quadrado vai ser igual a 9,50. Então, o t ao quadrado vai ser 9,50 dividido por 4,9, que dá 1,939. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o t vai ser a raiz quadrada de 1,939, que dá 1,392 segundos. A posição horizontal do helicóptero nesse instante é
O x do helicóptero em 1,392 segundos vai ser 6,20 vezes 1,392, que dá 8,630 metros. A posição horizontal do engradado nesse instante, o x é de 1,392 segundos, vai ser menos 5,80 vezes 1,392, que dá menos 8,074 metros. A distância horizontal entre eles será igual ao módulo da diferença entre essas duas coordenadas. Então, o D vai ser o módulo de 8,630 menos 8,074, que é igual ao módulo de 8,630 mais 8,074, que é igual ao módulo de 16,70. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, dá 16,7 metros. Como a velocidade é a taxa de variação da posição, ou seja, a derivada em relação ao tempo da posição, vamos determinar as componentes da velocidade do engradado derivando estas expressões. Então, o Vx do engradado de t vai ser o d de dt da posição menos 5,80 vezes t, que dá menos 5,80 metros por segundo. O Vy do engradado de t vai ser o d de dt da posição y, 9,50 menos 4,9 t ao quadrado. A derivada de 9,50 é zero, e a derivada de menos 4,9 é t ao quadrado, 2 vezes menos 4,9 dá menos 9,8 vezes t. Como a componente x é constante, este será o valor desta componente no instante em que o engradado toca o solo. O Vx é de 1,392, vai ser menos 5,80 metros por segundo. A componente vertical nesse instante o Vy é de 1,392, vai ser menos 9,8 vezes 1,392, que é o instante, que dá menos 13,64 metros por segundo. Se desenharmos o vetor velocidade nesse instante, veremos que ele forma um ângulo θ com a horizontal. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser 13,64 dividido por 5,80, que dá 2,352. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 2,352, que dá 67,0 graus. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos.